Os destaques desta edição. Explosão de bomba mata 22 pessoas e deixa mais de 50 feridas após show da cantora americana Ariana Grande na Inglaterra. Entre as vítimas estão muitas crianças e adolescentes. Começa na Coreia do Sul julgamento da ex-presidente Park Geun-hye. Preso na Espanha, ex-presidente do Barcelona acusado de negócios escusos com a CBF. Janot pede ao STF prisão de Aécio e Rodrigo Loures. Lula é denunciado por corrupção e lavagem no caso do sítio de Atibaia. Áudio é imprestável como prova de perito contratado por Temer. Governo do estado entregará viaturas e helicópteros para reforçar a segurança. Prefeito anuncia mudanças em seu secretariado. Mais 4 municípios decretam emergência pela cheia dos rios. Representantes do transporte público selam acordo para suspender paralisações. Motoqueiros fantasmas executam homem com 4 tiros no Nova Floresta. Motociclista passa mal e morre ao colidir com poste. Homem é morto com 10 tiros próximo à Ponte Rio Negro no início da madrugada. Na estrada da Ponta Negra, carro em alta velocidade atropela e mata homem de 65 anos. Estas e outras notícias agora no Jornal da Manhã. 5h47. Previsão do tempo. O dia será de muito calor, com os termômetros devendo esbarrar nos 34 graus à sombra, o que nos remete à sensação térmica de 36 graus Celsius. O dia já amanhece com 26 graus. O clima-tempo diz que é de 80% a probabilidade de chover 7 milímetros. A umidade do ar é de 94%. Ventos fracos com velocidade de 2 km/h. Terça-feira, 23 de maio. É o 143º dia do ano. Faltam 222 para acabar 2017. Hoje é o dia de São João Batista de Rossi. Entre sábado e segunda-feira, o Rio Negro subiu 5 centímetros. Seu nível em relação ao mar estava ontem em 28 metros e 88 centímetros. O Aeroporto Internacional Eduardo Gomes opera sem restrições para pousos e decolagens. Fatos acontecidos nesta data. Registros da história. 1934. Morre Bonnie e Clyde, casal de bandidos norte-americanos. 1939. Adolf Hitler divulga plano de invasão da Polônia. 1960, Adolf Eichmann, nazista, é sequestrado na Argentina por agentes de Israel. 1962, O Pagador de Promessas, filme de Anselmo Duarte, ganha a Palma de Ouro no Festival de Cannes. Em 1984, Memórias do Cárcere de Nelson Pereira dos Santos também era premiado lá em Cannes. 1992, Giovanni Falcone, juiz italiano que combateu a máfia, era assassinado. 5h49 em Manaus. Sejam bem-vindos ao Jornal da Manhã. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Paulo. Bom dia, ouvintes. O governo do estado, por meio da Secretaria de Estado de Segurança Pública, vai entregar 230 viaturas entre veículos e motocicletas, além de 2 helicópteros para reforçar o policiamento ostensivo, tanto na capital quanto no interior. No total, 130 veículos e 100 motos estão passando por manutenção e deverão retornar às ruas dentro das próximas semanas para atender a população. Os serviços estão sendo realizados, dando continuidade ao que já estava programado na gestão anterior. Em 15 dias, iremos entregar no helicóptero 50 motos e 60 veículos. Nos próximos 15 dias também faremos mais entregas e assim por diante, dando melhores condições de trabalho a todo o sistema de segurança do estado, para que a polícia esteja presente nas ruas, proporcionando ao cidadão a garantia da ordem e segurança, afirmou o governador Davi Almeida, que fez uma inspeção nos locais onde estão sendo realizados os trabalhos de manutenção das viaturas. O comandante-geral da Polícia Militar, Davi Benandão, informou que as motocicletas irão reforçar o policiamento ostensivo das companhias interativas comunitárias, as SICONs, nos bairros de Manaus. Já vamos às ruas da cidade, onde está o Alberto Pellegrini. Bom dia, Pellegrini. Bom dia, Paulo Guerra, Eduardo Silva, ouvintes do Jornal da Manhã. Pellegrini, tivemos aí um motociclista que passou mal, de repente, terminou colidindo com um poste e morreu, né? Onde aconteceu isso, hein, Pellegrini? Foi no Parque 10, Paulo, foi no Parque 10, o motoqueiro que estava trabalhando, é bom que se diga, estava entregando peças, né, de autopeças, e de repente acabou passando mal na rua Tancredo Neves, lá no Parque 10, Paulo. Testemunhas afirmam que viu ele se contorcer na motocicleta e a motocicleta desgovernada, até que ele vinha em alta velocidade, colidiu de frente com o poste, ele acabou morrendo no local. Tivemos uma morte também de um senhor de 65 anos, ele atravessava a rua e ia para a padaria, não é, Pellegrini, na estrada da Ponta Negra, e foi colhido por um carro em alta velocidade, morreu na hora.
Era 20 horas, Paulo, 20 horas e 2 minutos, ali próximo à Igreja da Restauração, na estrada da Ponta Negra, muito bem colocado. Paulo estava indo para a padaria, estava indo comprar um pão, a comprar aquele pãozinho da noite e tal, e de repente foi atropelado e infelizmente morreu, vítima desse atropelamento aí na estrada da Ponta Negra. Esse caso pode ter relação com acidente de trânsito ou um incidente, diríamos assim. 2 motocicletas chegaram de repente e executaram um homem que havia chutado a placa de uma motocicleta. Foi isso, Peregrini? Foi no Nova Floresta? Foi no Nova Floresta, Paulo. Essa confusão acontecida no último domingo, houve aí uma discussão, uma briga, um desentendimento devido aí a uma situação de trânsito, e esse homem estava prometido. O outro da moto que ele havia chutado a placa prometeu voltar e matar. Aí ontem, Paulo Guerra, ontem à noite, esses homens possivelmente voltaram ao local. Eram 2 motos, chegaram perto dele e o mataram, Paulo. Foram 4 tiros na cabeça e 1 no pescoço. O rapaz morreu na hora. Peregrino chamou a atenção ontem, assisti inclusive na televisão isso, aquela senhora, mãe de um policial militar que foi morto por um bandido, um molequezinho, um vagabundo que anda assaltando na cidade. De repente o sargento tentou reagir, ele terminou matando o sargento. Era um cara franzino, como disse a própria mãe do sargento, esteve cara a cara com ele na delegacia, pediu que ele se ajoelhasse para pedir perdão. A mulher é forte, hein? Pois é, Paulo Guerra, eu lembro que nós noticiamos esse caso aqui. Na ocasião, esse crime ocorreu, Paulo, também no bairro Nova Floresta. Eu lembro bem, esse sargento estava numa lanchonete junto com uma mulher, possivelmente namorada dele. Quando chegou lá, os bandidos chegaram, um casal, esse que foi preso, uma outra que está foragida ainda, anunciaram um assalto. O sargento foi reagir e acabou sendo assassinado lá no local com um tiro no peito. A polícia fez aí um bom trabalho de investigação e prendeu esse homem ontem. A mulher, lá na hora da entrevista coletiva, a mãe do sargento disse, inclusive, que ele não matou apenas o sargento, ele destruiu uma família inteira. Ele pediu perdão para a mulher, disse que a intenção não era matar, mas só pedia perdão dela, de mais ninguém. E continuou lá, foi mostrado, não quis falar mais nada, e assim aconteceu. Agora ela declarou após sair da delegacia que ela disse, veja bem, esse garoto franzino, mas fica uma fera com uma arma na mão, como todo covarde, bandido é assim, não é, Peregrino? Pois é, Paulo, a característica do galeroso geralmente é essa, né? Aquelas sandálias, né? No pé, aquela bermuda até o joelho, anda se balançando e se abanando por rumo de trás. Magrelo, sempre magrelo, mas com o revólver na mão se tornam elementos violentos e muito perigosos. Pois é, cadeia nesse pessoal, Peregrino, muita cadeia, que eles apodreçam por lá. Pois é, que fique muito tempo, né? Destruiu essa família, a gente vê aí que tá morte todos os dias por conta desses bandidos aí que vivem aterrorizando a cidade. Alberto Peregrini, tivemos ainda lá no Nova Floresta uma morte, né? Pois é, Paulo, mais uma no Nova Floresta, né? Foi essa que nós comentávamos agora há pouco da situação. Dos motoqueiros, mas eu quis falar o que aconteceu agora no início da madrugada, próximo à Ponte Rio Negro, onde um homem foi executado. Já se tem a motivação desse crime, Peregrini? Ainda não, Paulo, esse crime ainda é, rodeado, é recheado de mistério, Paulo. Esse crime próximo à ponte, o homem foi assassinado com 10 tiros espalhados pelo corpo. Ele não está identificado ainda e o crime aconteceu no começo da madrugada, por volta de 1h da madrugada. As equipes da polícia estão ainda nas ruas, já os primeiros procedimentos de perícia já foram feitos para ver se chega até o assassino. Ainda cheio de mistério esse crime ocorrido próximo à ponte no começo da madrugada de hoje. A cidade está tranquila no que se relaciona ao transporte coletivo e o trânsito como é que está, Peregrini? Movimentação intensa do trânsito, Paulo. Nós temos aí uma pista molhada, as pistas estão molhadas na área da Zona Norte e Zona Leste. Nós dirigimos aí desde as primeiras horas da madrugada de hoje, nos deslocamos até o Instituto Médico Legal, Paulo, e conseguimos ver que a rua estava completamente molhada, havia também um tempo nublado, Paulo, ainda fechado aqui nas proximidades do pronto-socorro João Lúcio, com ameaça de chuva a qualquer momento. Muito nublado o tempo por aqui, e com isso, com pista molhada, o trânsito fica um pouquinho mais lento, Paulo. Abra o seu guarda-chuva e cuidado com a virose, Peregrini, até daqui a pouco.
Pois é, Paulo, muita gente pegando essa virose, a gente já fica desconfiado, já fica logo por aqui já tomando providências. No mais, tudo tranquilo, Paulo, qualquer novidade, nós voltaremos aí a qualquer momento dentro do nosso boletim policial. Vamos destacar também, Paulo, a apreensão de 500 quilos de droga em Manaus. Até daqui a pouco. 5h56 em Manaus. A Secretaria de Administração de Gestão inicia hoje às 9h no Teatro Jorge Bonatti uma série de eventos comemorativos pelos 120 anos de fundação do Arquivo Público do Estado, que contará com uma série de eventos ao longo do ano. Na ocasião, além de ser anunciado um plano de revitalização do órgão, serão assinados vários decretos relacionados com o sistema de arquivos e gestão de documentos do Executivo Estadual. A Secretaria de Estado de Educação e Qualidade de Ensino, SEDUC, está convocando 108 professores aprovados em processo seletivo simplificado em 2 editais distintos, sendo 2 vagas para o sistema prisional e 106 para docentes da capital. Os atendimentos serão por ordem de classificação dos candidatos e acontece na sede da Secretaria junto à Gerência de Promoção e Valorização do Servidor a partir de amanhã, conforme programação. A Escola Superior da Defensoria Pública do Estado publicou ontem edital de divulgação do resultado parcial dos candidatos aprovados na prova objetiva do exame de seleção do Programa de Residência Jurídica. O documento que traz a lista dos aprovados nesta fase está disponível no site www.defensoria.am.def.br no menu Exudipan, item processo seletivo. Secretaria de Turismo de Iranduba alerta: ruínas de Paricatuba representam um perigo aos visitantes do local. J. tem os detalhes. Um prédio imponente construído há quase 120 anos no meio da selva amazônica para ser hospedaria de imigrantes italianos virou Liceu de Artes e Ofícios, cadeia pública e, por último, hospital de Hansenianos, não para de atrair turistas à comunidade de Paricatuba, na zona rural de Iranduba. Contemplar o casarão por fora não tem nenhum problema. Agora, para quem gosta de adentrar as ruínas para conferir de perto os detalhes da obra centenária, a secretária de Turismo do município, Neila Nádia Lobo, adverte. Devido ao tempo que o casarão tem, algumas colunas já caíram e a gente precisa, na verdade, fazer um projeto para o uso daquele casarão, para poder fazer o uso correto daquele patrimônio. Mas os turistas continuam frequentando lá, não é? Sim, mas a gente considera um pouco perigoso. Na época da construção do gasoduto Coari-Manaus, chegou a ser anunciado pelo governo estadual que a Petrobras financiaria a revitalização do casarão, mas a restauração não ocorreu. Pela sua importância histórica, Paricatuba foi a primeira comunidade escolhida para receber a ação integrada das secretarias municipais de Iranduba. O projeto consiste em identificar as demandas e, a partir delas, programar ações resolutivas. A primeira reunião com moradores ocorreu no último fim de semana e, de acordo com a secretária Neila Nádia, a ação integrada em Paricatuba será no dia 3 de junho. Nós iremos organizar algumas ações para atender essa comunidade. A via que dá acesso à pousada comunitária, que hoje está inacessível, nós estaremos adentrando com os serviços para agilizar o acesso ali àquela pousada. Na educação, estaremos atendendo com palestras educativas, no turismo, com palestras sobre como utilizar o patrimônio, a própria comunidade, a vila de Paricatuba, que hoje é patrimônio imaterial. Também serão realizadas ações nas áreas de saúde, assistência social, meio ambiente e segurança. Para o Jornal da Manhã, Rede Difusora de Rádio, J. O Pleno do Tribunal de Contas do Estado realiza na manhã de hoje a 16ª sessão ordinária do órgão para julgar 51 processos, entre os quais estão prestações de contas, recursos, representações e denúncias. Ainda constam na pauta recursos de revisão ordinário e de reconsideração interpostos por jurisdicionário do TCE em face de algumas decisões tomadas pela Corte de Contas. A espera para a realização de exames e consultas com especialistas chegou ao fim para mais de 3.000 pessoas logo no primeiro dia de execução do programa Fila Zero. É o que informa o levantamento feito pelo Complexo Regulador do Amazonas, responsável pela marcação de consultas, exames
e demais procedimentos médicos na rede pública. De acordo com o balanço, cerca de 70 procedimentos tiveram a fila zerada. Outros 12 procedimentos reduziram a fila em 50%. Caso da consulta com oftalmologista, que caiu de 14.288 pessoas na fila de espera para 9.762. A fila para exames de ecocardiograma saiu de 10.111 pessoas para 3.670 esperando na fila hoje. Representantes das coordenações municipais da capital e do interior que tratam de infecções sexualmente transmissíveis estarão reunidos nesta terça e amanhã em Manaus para discutir estratégias para o enfrentamento do HIV, sífilis e hepatites virais no Amazonas. O encontro acontece no Hotel Mercury, em Adrianópolis, de 8 a 17h30. O evento está sendo organizado pela Coordenação Estadual de IST, AIDS e Hepatites Virais, que atua vinculada à Fundação de Medicina Tropical Dr. Heitor Vieira Dourado. Temos informações com o José Alberto Zegdeg. Muito bem, Paulo Guerra. Fatos inusitados envolvendo uma figura famosa do cotidiano manacapurense faz história na terra de Cirandas, ou melhor, na terra dos buracos. Na história política de Manacapuru, muitas figuras surgiram no cenário como um amuleto de permanência do poder, o qual sempre foi a cobiça de grandes homens, entre aspas. A história, tal como a maioria das pessoas já conhece, é muito semelhante aos sepulcros caiados da advertência de Jesus Cristo. Ela também é adornada para esconder a verdade quando se está em jogo a reputação de alguém cuja biografia é idealizada pelas multidões como sendo impecável. Mas todos nós sabemos que não existe perfeição entre os filhos da humanidade e que ninguém está livre de um pequeno deslize. Quem fala demais acaba se perdendo nas palavras e não cumpre o que diz. Ultimamente, o que mais se vê nas redes sociais são bombas de forma favorável ou desfavorável à administração do município, o que podemos chamar de democracia virtual. E aí surge o inesperado, um cidadão simples, de atitudes cômicas, mas com ideias mirabolantes que chamam a atenção e que vem causando desconforto àqueles que estão no poder. Depois de várias tentativas sem sucesso para chegar à presidência do bairro onde mora, este homem convenceu de forma inesperada a comunidade e venceu a última eleição com uma votação surpreendente. Mais surpreendente mesmo foram as ações tomadas pelo então presidente eleito, que ao ver seu bairro em condições precárias de trafegabilidade, pegou um carrinho de mão, uma pá, uma enxada e com pedra, cimento e areia começou um trabalho de tapa-buracos. O que não demorou muito para conseguir a ajuda dos moradores que se juntaram e hoje já contabilizam mais de 10 mil buracos tapados. Mas para quem pensa que a ação do presidente parou por aí, se engana. O cidadão teve a ideia de pintar os postes de luz para embelezar o seu bairro, que também estava sem cor e sem brilho. Por fim, sua próxima ação já está em andamento. É entregar centenas de lixeiras nas casas onde não tem, para contribuir com a limpeza pública. Um tapa na cara da administração, que até então só tem olhos para o Boulevard Pedro Hatz, única avenida que tem recebido alguns benefícios. Parece até que só existe ela em Manacapuru. Bem, Paulo, talvez a maior mente científica da história, Isaac Newton, que foi responsável por uma série de valiosas contribuições para a ciência, devesse ter inveja desse cidadão que em pouco tempo mostrou que as coisas simples transformam o feio no belo, o preto no branco, colore a vida e limpa a sujeira. Seu nome? Acípio Psiu, presidente do bairro da Liberdade, o qual queremos render nossas homenagens por suas simples ações. Para o Jornal da Manhã, Rede Difusora de Rádio, Zegdeg. 6h10 em Manaus. Falamos ainda há pouco de uma ação da Polícia Federal. A Polícia Federal está cumprindo neste instante mandados de prisão contra ex-governadores do Distrito Federal, José Roberto Arruda e Agnello Queiroz, e o ex-vice-governador Tadeu Filipelli. A operação é baseada em delação premiada da Andrade Gutierrez sobre um esquema de corrupção nas obras do estádio Mané Garrincha. Orçadas em cerca de 600 milhões, as obras no estádio, que é presença marcante na paisagem da cidade, custaram ao fim, em 2014, 1,575 bilhão. O superfaturamento, portanto, pode ter chegado a quase 900 milhões de reais surrupiados. Entre os alvos das ações de hoje estão agentes públicos e ex-agentes públicos,
construtoras e operadores das propinas ao longo de 3 gestões do governo do DF. A hipótese investigada pela Polícia Federal é que agentes públicos, com a intermediação de operadores de propinas, tenham realizado conluios e assim simulado procedimentos previstos em edital de licitação. A renovação do estádio Mané Garrincha, ao contrário dos demais estádios da Copa do Mundo, financiados com dinheiro público, não recebeu empréstimos do BNDES, mas sim da Terracap, mesmo que a estatal não tivesse esse tipo de operação financeira prevista no rol de suas atividades. Daqui a pouco mais detalhes sobre esta operação da Polícia Federal. 6h12. Em visita à Câmara Municipal de Manaus na manhã de ontem, o governador Davi Almeida pediu à União dos Poderes do Estado a fim de barrar o andamento do projeto de lei complementar número 54/2015, que prejudica o modelo econômico da Zona Franca de Manaus. A proposta permite a legalização de incentivos fiscais do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, o ICMS, para outros estados além do Amazonas. De autoria da senadora Lúcia Vânia, PSB de Goiás, a proposta já foi aprovada pelo Senado e atualmente tramita na Câmara dos Deputados. A Defesa Civil do Amazonas colocou ontem em situação de emergência os municípios de Alvarães, do Médio Solimões, Boa Vista do Ramos, do Baixo Amazonas, Beruri, no Purus e Careiro da Várzea, na Calha do Amazonas, por conta da enchente que já afeta famílias nas localidades. Agora são 27 cidades em anormalidade que fazem parte do cronograma de atendimento do órgão. Com base na análise dos nossos técnicos que levaram em consideração os prejuízos econômicos, danos materiais, entre outras características, comprovadas por meio de documentação dos gestores municipais, as cidades passaram a integrar a lista emergencial do órgão. A partir de agora, assim como os demais municípios, deverão receber apoio humanitário, ressaltou o secretário executivo do órgão, Coronel Fernando Pires Júnior. No total, 51.503 famílias estão prejudicadas pelo desastre em todo o estado. Enquanto isso, o Rio Negro atingiu 28,88 metros ontem. Faltam apenas 6 centímetros para o nível atingir a cota de emergência estabelecida para o período de cheia. A cidade decretou situação de alerta no último dia 12 e se prepara para o avanço da água sobre a área urbana. A leitura será atualizada daqui a pouco e a cota de emergência poderá ter aumentado. O Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas, em parceria com a Associação Amazonense de Municípios, reuniu na manhã de ontem no auditório da sede do governo prefeitos e presidentes de câmaras municipais do interior para tratar sobre trânsito e gestão municipal. Durante o encontro, que faz parte da programação do movimento Maio Amarelo, foi lançada pelo diretor-presidente do Detran, M. Leonel Feitosa, a Escola Pública de Trânsito, um projeto de parceria público-privada com a participação do Sindicato dos Centros de Formação de Condutores do Amazonas, que tem por objetivo promover ações educativas voltadas para o exercício da cidadania do trânsito, além da formação profissional e de especialistas em trânsito, inclusão social e redução da desigualdade mediante a expedição da CNH Social. O diretor Leonel Feitosa explicou que a CNH Social permitirá que pessoas de baixa renda obtenham a Carteira Nacional de Habilitação sem nenhum custo. A princípio, pretendemos atender cerca de 10 mil pessoas que precisam se habilitar para trabalhar como mototáxis e até mesmo taxistas e motoristas de veículos pesados que trabalhem no interior do estado, mas não possuem condições financeiras para tirar o documento. O mais importante é permitir que as pessoas se regularizem junto ao órgão de trânsito e, para isso, que a partir de agora iremos estreitar ainda mais o trabalho conjunto com os municípios, enfatizou ele. 6h15 em Manaus. Representantes do setor de transporte público firmaram um acordo na noite desta segunda-feira sob intermediação do prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto, para suspender qualquer paralisação das atividades até o dia 9 de junho, quando voltarão a se reunir após uma profunda análise da planilha de custos para decidir sobre reajuste da categoria ou um recurso compartilhado à Justiça do Trabalho sobre as reivindicações da categoria. Os rodoviários pediam o cumprimento da data base neste mês de maio, mas aceitaram voltar a conversar no dia 9 de junho. Esta foi a segunda reunião mediada pelo prefeito com os representantes patronal e dos trabalhadores para evitar greves no sistema. A reunião aconteceu no Palácio Rio Branco e contou com a participação do vice-prefeito e secretário de Infraestrutura, Marcos Rota, do novo superintendente de Transportes Urbanos, Marcel Alexandre, do presidente da Comissão de Transportes Urbanos, vereador Rosivaldo Cordovil, e o líder da Câmara Municipal, Joelson Silva.
do representante do Sinetran, Fernando Moraes, e do Sindicato dos Rodoviários, Givanci Oliveira. Quase 5 meses após ter reconduzido ao comando do Executivo Municipal, o prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto, apresentou nesta segunda-feira a nova estrutura organizacional da prefeitura. Segundo ele, a reforma administrativa é necessária para manter a máquina pública moderna e eficiente, atendendo aquilo que a população espera. A solenidade foi realizada no Centro Cultural Palácio Rio Branco. Nós estamos adaptando secretarias aos novos tempos, estamos criando uma agência reguladora para que ela possa trabalhar todo o capital privado nas parcerias público-privadas e também concessões generosas que sejamos possíveis de captar. Então, estamos também com alguns secretários novos, estamos com outros reafirmando todo o seu desejo de permanecer na luta ao nosso lado, e eu tenho uma missão, para mim a última missão que eu possa ter na vida pública é fazer uma grande Manaus, uma cidade muito bonita, mais do que a que nós encontramos, uma cidade forte, com estruturas fortes. Eu confio muito nisso e darei tudo que eu possa dar de mim para cumprir essa última missão com o máximo de eficácia e com muito amor. Esse não vai me faltar nunca, muito amor pela cidade de Manaus. Tendo como marca registrada de sua administração as melhorias em infraestrutura, Arthur Virgílio disse que espera um mandato ainda mais preparado para solucionar as necessidades da cidade. Esse foi um dos motivos que fez com que o vice-prefeito Marcos Rota assumisse a Secretaria Municipal de Infraestrutura. Rota anunciou parceria também com o Exército Brasileiro para declarar verdadeira guerra contra os buracos. A interesse do prefeito também que a gente contrate empresas através de um processo licitatório para nos ajudar, e depois disso nós vamos pedir também auxílio do Exército Brasileiro, para que o Exército, com o seu pelotão especial, né, com a mão de obra qualificada, nos ajude também nessa declaração de guerra que nós estamos fazendo aos buracos na cidade de Manaus. Nós não podemos de maneira alguma sermos insensíveis nesse momento para não reconhecer os nossos desafios e principalmente encarar de frente os nossos problemas. E nós haveremos, juntos com o governo do estado, com o governo federal, através da nossa administração direta, com as empresas, com o Exército Brasileiro, procurar dar uma resposta rápida e eficaz à cidade de Manaus. As principais mudanças foram a criação de novas pastas, como a Controladoria Geral do Município, que ganha independência administrativa e deixa de ser um órgão ligado à pasta de finanças. A nova estrutura será presidida pelo economista Arnaldo Gomes Flores e vai cuidar de auditorias de controle interno e de conformidade dos atos financeiros e orçamentários dos órgãos municipais, além de possibilitar a orientação e a supervisão técnica das atividades de fiscalização financeira da administração municipal. Outro secretário que deixa o cargo é Homero de Miranda Leão, que desde 2014 esteve no comando da Secretaria Municipal de Saúde e Censa. O economista Marcelo Magaldi é quem assume a responsabilidade pelas ações de saúde do município. Antes, Magaldi respondia pela Manaus Previdência, que passa a ser gerida por Isa Amélia Albuquerque de Castro. Na Superintendência Municipal de Transportes Urbanos, SMTU, Aldo Albuquerque foi substituído pelo vereador Marcelo Alexandre, do PMDB, que era líder do governo na Câmara Municipal. 6:19 em Manaus. Campanha de vacinação termina na sexta-feira e em Manaus pouco mais de 60% do público-alvo recebeu imunização. Larissa Balheiro vai trazer os detalhes. Quem faz parte do grupo prioritário e ainda não se vacinou contra a gripe tem até esta sexta-feira para ir a um posto e garantir a sua proteção. A campanha de vacinação contra a influenza termina no próximo dia 26 de maio. De acordo com o último balanço do Ministério da Saúde, pelo menos 30 milhões de brasileiros foram vacinados até ontem, segunda-feira. Esse total considera todos os grupos com indicação para a vacina, incluindo o da população privada de liberdade, funcionários do sistema prisional e pessoas com doenças. O público-alvo da campanha no país, que não considera esses grupos, é de mais de 54 milhões de pessoas. Desse total, 58% já foram vacinados. Em Manaus, de acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, mais de 70% do público-alvo já foi vacinado. Para a temporada da campanha de vacinação, foram disponibilizadas 10 unidades de saúde de horário ampliado, trabalhando sempre de segunda a sexta-feira, de 7 da manhã às 9 da noite. Desde o dia 17 de abril, a vacina contra a gripe está disponível nos postos de vacinação para crianças de 6 meses a menores de 5 anos, pessoas com 60 anos ou mais, trabalhadores de saúde, povos indígenas, gestantes, mulheres até 45 dias após o parto, população privada de liberdade, funcionários do sistema prisional, pessoas portadoras de doenças crônicas não transmissíveis ou com alguma condição clínica especial, além dos professores, que são novidade este ano.
Essas e outras informações você acompanha no portal difusora24h.com. Eu sou Larissa Balieiro para o Jornal da Manhã. Polícia. Os acontecimentos da noite desta madrugada, Alberto Peregrini. Muito bem, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. No pronto-socorro Platão Araújo, um homem deu entrada vítima de agressão física. Foi agora há pouco um desentendimento entre dois reparadores de carro que já estão desde a madrugada nas proximidades da feira do produtor. Um deles armado com um pedaço de pau, deu-lhe uma paulada na cabeça do outro. Tava tudo tranquilo na feira, lá nos alto-falantes da feira tocava o último sucesso, o mais recente sucesso de Vicente Celestino. Era na difusora e quem comandava a audiência era o nosso querido Edson Melo, comandando a audiência da madrugada esmagadora. Tocava o mais recente sucesso de Vicente Celestino quando o homem deu-lhe uma paulada na cabeça de um reparador de carro que deu entrada no pronto-socorro por volta das 4h30 da madrugada de hoje. Pronto-socorro João Lúcio, o gigante da zona leste da cidade. 2 pessoas deram entrada vítima de agressão física. Uma pessoa deu entrada vítima de acidente de trânsito, uma queda de moto ocorrida por volta de 23h30 na Avenida Camapuã. O homem rebolou no asfalto após perder o controle de sua máquina, uma moto velha, toda esculhambada. Ele perdeu o controle da moto e rebolou no asfalto. Eu lembro também de um companheiro nosso que andava numa bis amarela e uma certa ocasião também caiu da moto e se ralou todo na área da Eduardo Ribeiro. Ainda de pronto-socorro, muita confusão por causa de um triângulo amoroso. Um homem descobriu o relacionamento da mulher dele com outro rapaz, bem mais novo do que ele. A confusão foi grande. O homem completamente dominado pelo ciúme foi até a casa do rapaz que estava se aconchegando com a mulher dele. Chegou lá, fez uma confusão, a mãe do rapaz desmaiou. Foi uma confusão desgraçada por causa dessa mulher que se deixou levar, que se deixou atrair por um par de olhos verdes. Tudo aconteceu na área da Rua Belém. Breno da Silva Lira, 18 anos, foi preso com drogas, arma e munição no Beco Francisco das Chagas, na Rua Penetração, no bairro Amazonino Mendes, o famoso mutirão. De acordo com o tenente Elton Calado da Rocan, o homem foi preso após patrulhamento de rotina naquela área. A equipe viu o Breno, estava ali todo cheio de atitude suspeita. Quando chegaram perto, fizeram a revista nele, ele estava com uma PT-100 com 6 munições, além também aí de uma balança de precisão, 62 trouxinhas de droga. Estava todo enrolado o Breno e foi preso à noite de ontem. E mais de polícia. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, em uma grande ação da Secretaria de Segurança, através do Grupo Fera e também do DENARC, conseguiram apreender aí mais de 500 quilos de skunk. A droga já vinha sendo monitorada, 2 homens foram presos, um maior, outro menor de idade, mais uma grande apreensão de drogas aí da Secretaria de Segurança, que já bateu faz tempo todos os recordes na administração do doutor Sérgio Fontes, o nosso secretário de Segurança. E mais de polícia. A Polícia Militar, a Polícia Civil, a Secretaria de Segurança como um todo, a Polícia Militar montando barreira em todos os bairros da cidade. E o resultado é esse. Policiais da 9ª SICOM, por volta das 17 horas,
de ontem recuperaram em um estacionamento no pronto-socorro João Lúcio, um veículo que havia sido roubado e deixado no estacionamento aqui mesmo do pronto-socorro João Lúcio. É um Celta de cor prata que já foi devolvido ao seu respectivo dono. Outro veículo recuperaram lá na rua Papuaruna, no bairro Cidade de Deus. Um veículo de cor vermelha com restrição de roubo já foi inclusive devolvido ao proprietário. É a Polícia Militar nas ruas. Coronel Walter Cruz, subcomandante-geral da Polícia Militar nas ruas da cidade. Policiais militares da 26ª SICOM, por volta das 16 horas da tarde de ontem, detiveram Janixon Davi Rodrigues, de 18 anos. Ele estava em posse de 43 substâncias, de trouxinha, né? Estava pronto para dar-lhe aquela encheirada no pó maldito, no cigarro do capeta, tudo que é porcaria ele gosta e vende. Estava ontem vendendo mais uma vez e foi detido pela PM. Policiais militares da 7ª SICOM, por volta das 14 horas da tarde de segunda-feira, ou seja, de ontem, detiveram Renato Marques Brandão, de 29 anos. Ele foi encontrado com 34 porções de supostamente de maconha e 60 porções de substância ox, além de dinheiro que era já o apurado da venda de droga. Foi uma ação da boa 7ª SICOM, que vem fazendo grande trabalho na cidade. Policiais da 15ª SICOM, por volta de 13 horas da tarde de ontem, recuperaram na Avenida Sumaúma, lá no bairro Cidade de Deus, um veículo Prisma de cor prata que havia sido roubado. Mais um carro recuperado pela PM e foi ontem. Policiais da 16ª SICOM, por volta de meio-dia, era tarde de ontem, quando identificaram o Francisco de Assis Gomes, de 43 anos, detido por furtar lacres de veículo. Gostava de roubar aquele lacrezinho da placa. Aí quando a gente passa na blitz, querem prender o carro, por causa desses bandidos que roubam aí. Ele foi preso lá na rua General Rodrigo Otávio. Policiais militares da 10ª SICOM também recuperaram o carro. Houve um homem que foi preso aí por porte ilegal de arma de fogo e outras ocorrências que não dá nem tempo de passar por todas. Grande trabalho da Secretaria de Segurança, da Polícia Militar, da Polícia Civil, durante aí toda a noite e madrugada, tirando bandidos de circulação. Agora, as notícias do Instituto Médico Legal. Saiba agora quem foi para a pedra nas últimas 24 horas. E atenção, morte no asfalto, morte no bairro do Parque 10. Um homem pilotando sua motocicleta teve um passamento. Testemunhas afirmam que ele estava pilotando a moto. As testemunhas afirmaram que ele teve um passamento. Ele começou a ficar se tremendo e a moto continuava em alta velocidade. Ele ficou meio torto e acabou perdendo o controle da máquina e bateu de frente com o porte. Infelizmente, esse rapaz da moto morreu na hora. Lamentamos aí profundamente esse rapaz que passou mal, colidiu a moto dele com o porte. Isso aconteceu lá no bairro do Parque 10. Madrugada de hoje, nas proximidades da Ponte Rio Negro. Era madrugada de hoje. Todos os rádios nesse horário estavam ligados na programação da difusora que tocava o sucesso de Elza Soares. Outrora Elza Soares já iludida por um homem aqui da capital do Amazonas. Nessa mesma hora em que a belíssima Elza Soares cantava um de seus mais recentes sucessos, um homem era brutalmente assassinado com 1, 2, 3
10 balaços pelo corpo e não resistiu aos ferimentos e morreu. Conversava com Hamilton Cabral ainda há pouco, ele me dizia: Pelegrino, como é que escapa? Como é que escapa com 10 balaços espalhados pelo corpo? Desgraça na Ponta Negra. Mais uma morte no asfalto. Um senhor de 65 anos estava querendo tomar um café com pão. O café já estava pronto e ele saiu para comprar pão. Quando tentava atravessar a estrada da Ponta Negra, ali próximo à Igreja da Restauração, esse homem foi brutalmente atropelado e morto por um carro em alta velocidade que ainda não foi identificado. Câmeras que tem no local vão ajudar e vão identificar com certeza esse veículo que atropelou e matou um senhor de 65 anos. Era 8 horas da noite de ontem, quando ele estava indo para a padaria. Morte, assassinato, uma verdadeira execução no bairro Nova Floresta. Foi a noite de ontem, era aproximadamente 21 horas. Tudo parecia tranquilo no bairro Nova Floresta. Na novela, a grande maioria dos moradores lá do Nova Floresta assistiam televisão, assistiam a novela. A novela estava mostrando o Rubinho sendo preso. Sua esposa Bibi foi até a delegacia e chorava a prisão de seu amado. Para quem não sabe, a Bibi da novela vai ser uma grande traficante nos próximos capítulos. Nessa mesma hora em que Bibi chorava pelo seu amor, um homem era brutalmente assassinado, era brutalmente executado. Ele passava na rua Crávitas, no bairro Nova Floresta, quando foi abordado por 2 motocicletas, por 4 homens em 2 motocicletas. Um dos motoqueiros desceu da moto e atirou 1, 2, 3, 4 balaços na cabeça da vítima, que morreu na hora. As informações dão conta de que o crime possa ter a ver com uma rixa devido a uma briga de trânsito ocorrida no último domingo. Para quem gosta de se arengar no trânsito, todo cuidado é pouco. O Instituto Médico Legal realizou nas últimas 24 horas 70 exames de corpo de delito. Dentre esses 70, 4 foram por triângulos amorosos, ou seja, estátuas que estavam se metendo com a mulher dos outros. Todo cuidado é pouco. A reportagem foi de Alberto Pellegrini para o Jornal da Manhã. Esportes. Antes do esporte, os números das loterias aqui na concurso 4.389, sorteou as dezenas 05, 12, 19, 61 e 69. Não teve ganhador. O prêmio acumulou. A Loto Fácil concurso 1514 saiu para 2 apostas, uma de Filadélfia na Bahia e outra de Apucarana no Paraná. Cada uma aposta dessa recebe R$858.676. Dezenas sorteadas 03, 04, 05, 07, 08, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 20, 21 e 24. As notícias do esporte: o amistoso entre a Seleção Brasileira Feminina de Vôlei e a República Dominicana acontece no próximo dia 30 às 20h30 na Arena Amadeu Teixeira. E nesta quarta-feira, os pontos físicos para a venda dos ingressos começarão a funcionar. A bola rolou nesta segunda-feira. Jogos da Série D. Aparecidense 0, Lusiânia 1. Trem 2, Atlético Acreano, tá bom, 3. Em partida isolada da Série A, o São Paulo derrotou o Avaí por 2-0. Jogos de hoje pela Libertadores. Às 19h30 jogam Chapecoense e Zulia. E às 21h45, Santos e Sporting Cristal.
Últimas notícias. A agência de classificação de risco Standard & Poor's colocou ontem a nota de risco soberano do Brasil em observação negativa, o Catch-Watch negativo, mantendo a nota de crédito do Brasil em moeda estrangeira e local em BB, 2 patamares abaixo do grau de investimento, selo de bom pagador. No caso do Brasil, o chamado Credit Watch com viés negativo é um alerta de curto prazo para um possível rebaixamento de rating e, no caso do Brasil, reflete aumento da incerteza relacionada aos eventos políticos recentes. Isso significa que a nota brasileira pode ser reduzida nos próximos 3 meses. A Justiça Federal liberou ontem 585,9 milhões de reais para o pagamento de atrasados de até 56.220 para segurado do INSS, o Instituto Nacional do Seguro Social. A bolada será paga a aposentados, pensionistas e outros tipos de beneficiários que ganharam ações de revisões ou concessões de até 60 salários mínimos contra o Instituto. A Eletrobras lançou nesta segunda-feira um plano de aposentadoria voluntária para até 4.607 empregados, incluindo holding e subsidiárias, como parte das iniciativas previstas no Plano Diretor de Negócios e Gestão para o período 2017 até 2021. A iniciativa chamada de Plano de Aposentadoria Extraordinária da Eletrobras está sendo implantada simultaneamente na holding e nas empresas Eletrobras, CGTE, CEPEL, Chesf, Eletronuclear, Eletronorte, Eletropar, Eletrosul e Furnas, segundo explicou a Elétrica. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi denunciado ontem na Operação Lava Jato em função das investigações que envolvem um sítio em Atibaia, no interior de São Paulo. A denúncia foi apresentada pelos procuradores que compõem a Força-Tarefa da Lava Jato à Justiça Federal em Curitiba. Essa é a terceira denúncia que o Ministério Público Federal apresenta à Justiça em Curitiba contra Lula. Nas outras ações penais, ele é réu por ter supostamente recebido propina das construtoras OAS e Odebrecht. Caberá ao juiz Sérgio Moro, responsável pelas ações penais da Lava Jato, definir se recebe ou não a denúncia do Ministério Público Federal. O perito Ricardo Molina, contratado pela defesa do presidente Michel Temer, afirmou que a gravação feita pelo empresário Joesley Batista de sua conversa com o presidente entregue ao Ministério Público no acordo de colaboração premiada é imprestável como prova. Ele concedeu entrevista coletiva no fim da tarde de ontem e disse que o áudio entregue pelo empresário está completamente esburacado. Depois de 5 dias de ausência na Câmara dos Deputados, o presidente da Casa, Rodrigo Maia, compareceu ontem no final da tarde para anunciar que, mesmo com a crise envolvendo o presidente Michel Temer, retomará as votações em plenário a partir de hoje. Maia disse também que colocará entre os dias 5 e 12 de junho em discussão e votação a reforma da Previdência. O Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, pediu na noite de ontem a prisão do senador Aécio Neves, PSDB de Minas Gerais, e do deputado Rodrigo Rocha Loures, do PMDB do Paraná. O pedido foi encaminhado para o Supremo Tribunal Federal. A PGR, então, recorre de uma decisão tomada pelo ministro Edson Fachin, relator da Lava Jato no STF, que negou, na última quinta-feira, dia 18, a prisão preventiva de Aécio e Rocha Loures. O caso agora deve ser analisado pelos 11 ministros da Corte do STF. Como já informamos, a Polícia Federal está cumprindo mandados de prisão nesse instante contra Arruda Agnelli, ex-vice-governador do Distrito Federal. A operação é baseada em delação premiada da empreiteira Andrade Gutierrez. Em mais uma tentativa de estancar a crise gerada pela delação dos donos da JBS, Temer passará o dia reunido com aliados lá em Brasília. Na Polícia Federal, a expectativa dos investigadores é para a entrega de um dos gravadores usados por Joesley Batista para a perícia oficial do áudio que colocou o presidente sob suspeita. Enquanto isso, o Congresso tentará retomar votações para mostrar que a vida segue na política brasileira. E o senador Aécio Neves deve entrar com recurso no STF contra um novo pedido de prisão. A Polícia Federal tenta localizar o taxista que buscou o deputado afastado Rodrigo Rocha Loures, do PMDB do Paraná, um dos aliados mais próximos a Michel Temer, após receber uma mala na qual estariam 500 mil reais de propina. Ex-assessor especial do presidente da República, Rocha Loures, foi gravado por agentes federais saindo de uma pizzaria da zona sul de São Paulo, carregando uma mala com dinheiro repassado pelo dono da JBS, Joesley Batista, para que o PMDBista defendesse interesses da empresa em um processo em tramitação no CAD. A ex-presidente da Coreia do Sul, Park Geun-hye, começou a ser julgada hoje, segundo por corrupção de que abalou o país e lhe custou o cargo. Com um semblante abatido, Park entrou na sala do tribunal, evitando cruzar o olhar com sua antiga confidente e amiga de 40 anos, também julgada no processo, Choi Sung-sil, epicentro do escândalo. A polícia espanhola prendeu o ex-presidente do Barcelona, Sandro Rosell, nas primeiras horas de hoje. Os policiais fazem buscas e apreensões em endereços em Barcelona,
entre duas cidades da região. De acordo com o jornal El País, o centro da investigação é o contrato que Rossel manteve com a Federação Brasileira de Futebol, CBF. A penalidade de Operação Júdice B, a iniciativa ocorre após investigação de lavagem de dinheiro por parte do ex-Cartola. Rossel estava sendo investigado nos Estados Unidos por seu envolvimento com contratos da Nike e a CBF. O FBI investiga o desvio de cerca de 15 milhões para contas secretas de Ricardo Teixeira, presidente da entidade brasileira, naquele momento. A polícia de Manchester informou na madrugada de hoje que a explosão que matou 22 pessoas e feriu outras 59 após show da cantora americana Ariana Grande em Manchester, no Reino Unido, foi provocado por um suicida. O homem detonou uma bomba caseira, diz a polícia. Não há, porém, mais informações sobre o homem-bomba. O agente policial informou que há uma investigação em curso para identificar o responsável pelo ataque, para descobrir se ele agiu sozinho ou como parte de uma rede terrorista. Hopkins confirmou que o homem morreu na detonação da explosão, mas não explicou se ele está incluído entre os 22 mortos anunciados. Segundo o chefe da polícia de Manchester, Ian Hopkins, o homem detonou a bomba caseira enquanto milhares, maioria de adolescentes, deixavam a arena onde a cantora havia realizado seu show. Segundo a polícia local, entre os mortos há crianças, mas esse número ainda não foi divulgado. Posso confirmar que há crianças entre os mortos, afirmou Hopkins. A cantora americana Ariana Grande afirmou nesta terça-feira que não tinha palavras para expressar os seus sentimentos após a explosão ao final de seu show em Manchester, que deixou 22 mortes e 59 feridos. Despedaçada. Do fundo do meu coração, sinto muito. Não tenho palavra, afirmou a estrela do pop em uma mensagem no Twitter que recebeu mais de 83 mil curtidas em apenas 10 minutos. Os principais jornais do país e seus destaques de capa nesta terça-feira. Vamos começar com o Globo do Rio de Janeiro. Polícia trata a explosão do show em Manchester como ato terrorista que matou mais de 20. Folha de São Paulo. Contratado por Temer, Ricardo Bolina diz que áudio não pode ser usado como prova. O Estado de São Paulo. Janot recorre ao plenário do STF por prisão de Aécio e Rocha Loures. Correio Brasiliense. Lula é alvo de sexta denúncia, terceira em Curitiba por obras no sítio. Valor Econômico. Temer desiste de pedido de suspender inquérito contra ele no STF. Estado de Minas. Juiz autoriza a saída de Macarrão para fazer cursos profissionalizantes. Jornal do Comércio no Recife. Moro homologa acordo de leniência da Odebrecht fechado com a força-tarefa da Lava Jato. Diário do Nordeste. Barroso liberação do STF que discute eleições diretas. 0 hora Porto Alegre. Agência de classificação de risco sinaliza possível rebaixamento do Brasil. Edições impressas locais. Agora. Adolescente estupra menino de 6 anos em troca de pipas. Jornal do Comércio. Arthur consolida a reforma administrativa. A crítica. Frente a frente com o assassino do filho. E você, perdoaria? Em tempo. Pilazar atende 3 mil nas primeiras 24 horas. Estas foram as principais notícias de ontem e as primeiras de hoje. Termina aqui o Jornal da Manhã. Participaram desta edição reportagens Larissa Balheiro, José Alberto Zegdeg, J. Rai e o noticiário policial com Alberto Pellegrini. Operação de rádio Marcos Salles, Hamilton Cabral e Carlos Luiz. A apresentação Eduardo Silva e Paulo Guerra.